Então você começou agora um processo para selecionar uma ferramenta para te ajudar no processo de S&OP e já percebeu que esse processo não vai ser simples, né? Então vem comigo, hoje eu vou te mostrar algumas dicas para escapar de algumas armadilhas que são muito comuns nesse tipo de projeto. Olá, eu sou o Bruno, eu sou gerente de produtos aqui na Planera e antes disso eu trabalhei na área de consultoria por alguns anos, onde eu tive a chance de trabalhar com diversas implantações de software, seja nossas, mas também de outros fornecedores nos nossos clientes. Nesses anos todos eu consegui pegar algumas dicas que eu vou compartilhar hoje com você para conseguir te ajudar aí nesse processo tão difícil e tão importante que é a seleção de um software para te ajudar no processo. Ponto número 1, e esse é o mais importante de todos, é a base do projeto. Entenda que a ferramenta é um meio e não um fim. O que isso quer dizer? Não adianta a gente implantar a ferramenta com aquela esperança de que ela vai vir com uma bala de prata e vai resolver todos os problemas que eu tenho no meu processo de S&OP. Não é assim que funciona. A ferramenta ela vai ser tão sólida e vai agregar valor com base na fundação que ela está estruturada. Ou seja, se eu tenho um processo que ele não está bom, ele está precisando de ajustes, os stakeholders não estão engajados, eu preciso conseguir revisar isso antes de colocar a ferramenta. Porque senão o que vai acabar acontecendo é que a ferramenta não vai conseguir se adequar e principalmente ela vai ajudar, mas ela não vai entregar o valor que você está esperando com um investimento desses. Com isso, então, procure estruturar o processo, fazer um roadmap da evolução desse processo no próximo ano, nos próximos 2, 3 anos. Com isso, você vai ter um processo mais bem estruturado e vai criar um ambiente mais frutífero aí para a ferramenta conseguir colaborar no processo no dia a dia. Ponto número 2, mapeie as atividades críticas do seu processo. Aqui é importante conseguir mapear bem quais são as atividades que mais agregam valor e as que dão mais trabalho no processo. Com isso, vocês vão conseguir mapear quais são as atividades que não podem ficar de fora, né? O que não pode ficar de fora dessa ferramenta que você está contratando. Isso daí vai servir para montar uma espinha dorsal de qual que é o escopo que você vai pedir lá na frente. E essa atividade vai ajudar também a ganhar a maturidade necessária para o entendimento aí geral de como é o processo e de como ele deve ser daqui para frente. Ponto número 3. Pense em quem de fato vai utilizar o sistema. Então, geralmente nesse tipo de projeto, de processo, a gente vai ter dois tipos de usuário. Primeiro, são os heavy users, que geralmente são os usuários de planejamento. Esses sim vão ter um conhecimento super denso da ferramenta e vão precisar que as atividades sejam executadas com muita qualidade e muita velocidade. Então, para eles, o foco na funcionalidade é muito importante. Mas geralmente, e não menos importante, costuma ter um segundo grupo de usuários, que são usuários mais casuais, como por exemplo são os usuários de vendas num processo de colaboração, num processo de demand planning e S&OP. Nesse caso, os usuários eles não têm tempo para conhecer a fundo uma plataforma complexa com 1000 funcionalidades. Aqui, o importante para ele é que seja muito fácil de entender, fácil de utilizar, né? Que ele entre no sistema e já esteja na cara do gol ali para fazer o processo que ele tiver que fazer e que ele consiga ser muito eficaz, muito rápido. Tá? Então que ele não gaste horas ali naquele processo a cada ciclo, porque ele não tem esse tempo, ele não vai conseguir te fornecer esse tempo. Então ajude ele, tenha uma ferramenta que tenha uma boa interface, que seja fácil e boa para que ele faça a utilização. Então você pode perceber que eu já falei de 3 tópicos, não falei nada de escolha de fornecedor de software ainda. Isso porque é importante que se conheça muito bem o processo internamente, quais são as necessidades e quais são os pontos que são críticos para a empresa antes de seguir com a escolha do fornecedor. Com esse processo todo feito, todo esse trabalho de casa, agora sim o ponto 4 é conheça seus fornecedores de software. Nesse ponto, agora você vai abrir o bid e começar a conversar com as empresas que podem ser seu fornecedor de software. O importante é que você vá para essas conversas sempre com o foco de como que esse meu processo encaixa nesse sistema. Aquelas atividades críticas, a espinha dorsal do meu processo, os pontos críticos que eu desenhei no ponto 2, eles estão atendidos, eles estão contemplados? Se tem alguma coisa que ficou de fora, eu consigo desenvolver? Como que eu faço para encaixar o meu problema, que é tão meu e tão único, nessa solução que estão me oferecendo? Feitas essas primeiras conversas, busque benchmarks. Aqui é muito importante para você pegar a percepção que os clientes daquele possível fornecedor têm dele. Tá? Então, aqui vai ser realmente a vida real. Aquela ferramenta que te mostraram, que era muito bonita, como que ela se comporta no dia a dia? Ela é fácil de utilizar? Como foi feito o treinamento? Os usuários se adaptaram bem? Como que é a resposta de suporte no dia a dia a bugs que vão acontecer? Como que eles são respondidos pelas empresas?
Se eu quiser fazer uma melhoria no sistema, porque eu sei que meu processo vai continuar evoluindo, como que funciona? Como que é o fluxo? É fácil? Será que é muito caro? Qual é o grau de personalização que eu consigo fazer nesse tipo de processo? Isso tudo são respostas que vão ser muito importantes e que vão vir desses clientes que estão com esse fornecedor há mais tempo. Então é sempre muito indicado que você converse com essas empresas para trocar essa experiência antes de tomar a decisão final. E o ponto 5, e aqui eu tomo isso como um conselho para a vida, mas que para esse processo de seleção de software é absolutamente crucial, dê um passo de cada vez. É muito comum nesse tipo de projeto que a gente tente logo de primeira acertar na mosca. Fazer uma ferramenta que vai brilhar o olho de todo mundo e que vai entregar muito valor logo de saída. Aqui tem um risco muito grande, por mais que essa ideia seja boa. E nesse tipo de projeto, tentar abraçar o mundo logo de saída vai acabar gerando 2 impactos para você. O primeiro deles é custo de projeto, que vai subir muito. Isso porque essa funcionalidade que está sendo feita vai ser feita com o foco para te atender. E com isso, o tempo que aquele fornecedor está disponibilizando é focado em você. Nesse momento, os projetos costumam encarecer muito. O segundo impacto que vai acabar acontecendo é uma demora até o Go Live, porque você precisa desenvolver várias funcionalidades antes de implantar a ferramenta e começar a colher frutos. Aqui, o problema é que você vai gerar ansiedade em todos os stakeholders dentro da companhia e vai demorar a começar a entregar valor com a ferramenta, a começar a ter aquele suporte. Nesse caso, minha recomendação sempre é comece simples. Implante a ferramenta que atende o seu caminho crítico que você desenhou e com as funcionalidades que ela já tem nativas. Implante rápido, em pouco tempo. Aqui você já vai começar a colher resultado. Rode 1, 2 meses e veja o time começar a ganhar maturidade naquela ferramenta. Vai começar a saber utilizar melhor e vai começar a entender e identificar quais são os gaps. O que eles gostariam que tivesse no sistema, mas que não está, e o que impacta de verdade o processo deles. Esse tipo de entendimento de como que é o ambiente só vai ser conhecido quando estiver dentro da ferramenta. Então é muito importante que o time utilize para dar esses feedbacks. Com um pouco de maturidade já dentro do sistema, agora sim, priorize a lista de acordo com o que você recebeu com os usuários e converse com o fornecedor. Como que vocês conseguem colocar isso para dentro como uma melhoria, quanto tempo que isso vai demorar e melhore o processo aos poucos. Essa estratégia costuma ser muito mais eficiente do que fazer um escopo enorme logo de cara. Principalmente porque nesse tipo de projeto, a pior coisa que pode acontecer é todo mundo gastar muito tempo, dinheiro e fazer uma funcionalidade que não agrega. Seja porque já tem uma que faz alguma coisa parecida, ou porque ela foi feita, mas não com entendimento adequado e ela acabou ficando com algum gap. Nesse caso, é o pior cenário. Rode a ferramenta, colha os frutos e aí sim comece a iterar para que ela fique cada vez melhor para você. Então é isso, pessoal. Essas eram as dicas que eu tinha para dar hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, por favor, deixa o like aqui no vídeo, ajuda a gente com a divulgação. E se inscreva no canal. A gente tem postado muitos conteúdos relativos a S&OP, tanto em vídeos, mas também no LinkedIn, no nosso LinkedIn da Planera. Ali a gente faz vários posts falando sobre as melhores práticas de um processo de S&OP e ajudam a que você se atualize nesse processo que é tão dinâmico. Então ali é uma boa opção. A gente tem o nosso blog também, e o canal do YouTube aqui. Por favor, deixe dúvidas no comentário, seja pelo meu conteúdo ou dúvidas que você gostaria que o nosso time aqui respondesse. A gente está tentando guiar o desenvolvimento dos vídeos baseado no feedback que vocês dão pra gente. Então, muito obrigado por acompanhar até agora o vídeo e até a próxima.